Olá, querido aluno, tudo bom? Ó, nós vamos agora ter a nossa segunda aula envolvendo questão de óptica. E a parte que a gente vai ver hoje é de espelhos planos, tá bom? Então, aquele espelhozinho que a gente está em casa, o fenômeno que acontece nele é um fenômeno chamado de reflexão. A luz incide, reflete e retorna, tá bom? Então, vamos lá, todos os detalhes. Acompanhe com bandeira. Então, olha só, reflexão da luz e lei de reflexões. Então, observe a nossa figura aqui, que eu tenho um raio laser entrando nesse ponto aqui. Estão observando? Ó, nesse ponto. E tenho três espelhos. Observe que a luz ela incide, reflete nesse ponto, aí ó, raio refletido, e ao mesmo tempo esse raio refletido incide no outro espelho que reflete, que volta, beleza? Então aí eu tenho três situações em que o raio de luz, o raio laser, ele é refletido na superfície do espelho, tá bom? E para isso acontecer, ele tem que obedecer a determinadas leis, as leis das reflexões, tá certo? Então olha só, o que a gente tem aqui? Ó? Em cada espelho, a gente tem o raio incidente. O raio incidente é aquele que chega, que incide. E o raio que voltou para o mesmo meio. A reflexão, gente, o raio vai e volta. Não muda a velocidade, tá certo? Só muda a direção de propagação, tá bom? Então esse raio aqui é chamado de raio refletido. Não esquece de anotar. Raio incidente e raio refletido. Nós temos aqui uma linha imaginária perpendicular ao espelho. Está aqui o espelho. Ó. Superfície 1, meio 2. Então o raio incide e reflete. Beleza? Então eu tenho raio incidente, raio refletido e a linha imaginária perpendicular. Não esquece. Perpendicular à superfície ela é chamada de linha normal. Beleza? Então eu tenho raio incidente, raio refletido e anormal. Mas Pedro, a superfície aí é plana. E se for uma superfície curva? Também apresenta o raio incidente, o raio refletido e também anormal perpendicular à superfície. Isso aqui, galera, quando a gente for estudar espelhos esféricos, vai obedecer também a lei da reflexão, tá bom? Então vamos lá. Ó, observe o seguinte aqui, ó, que eu tenho o meu raio de luz, está vendo aqui? Esse cara aqui é o raio incidente. E esse cara aqui, ó, voltou, é o raio refletido. E está aqui a minha linhazinha imaginária chamada de normal. Gente, observe que a abertura, vamos observar aqui, eu tenho uma, duas, três unidades. Do outro lado, uma, duas, três unidades. Isso, eu posso escrever que o ângulo de incidência tem a mesma medida do ângulo de reflexão. Essa é a primeira lei da reflexão, onde o ângulo incidente e o ângulo refletido têm a mesma intensidade. A segunda lei de reflexão, galera, é a seguinte, preste atenção. Quando eu falar em plano, então vocês imaginem uma folha, tá bom? A segunda lei da reflexão, ela diz que o raio incidente, anormal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. Ou seja, se eu coloquei ele na folha, ele sai na folha. Se eu não colocar ele na folha, já vai sair em outro plano, como se fosse outra folha. Se eu girar ele, ele também vai girar. Mas todos estão contidos aonde? No mesmo plano. Então, as duas leis quais são? O raio refletido, anormal e o incidente estão situados aonde? No mesmo plano. E a segunda lei da reflexão é que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de quê? De incidência. Fechado? Duas leizinhas básicas, ok? Então vamos adiante, ó. O que a gente tem agora? Olha aqui, ó, a imagem de um espelho plano. Eu vou começar com um ponto, tá bom? Não com um objeto extenso, mas com um ponto. Observe aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Opa, esse cara aqui, desculpa. Pronto. Esse cara aqui é o ponto. Aí eu quero fazer a imagem dele no espelho, tá bom?
Presta atenção, ó. Eu preciso de 2 raios somente. Então o que acontece aqui, ó? Eu vou pegar esse primeiro raio, acompanhe comigo aqui, ó. Esse raio aqui ele vai incidir, aí ele vai bater no espelho e vai o quê? Voltar. O ângulo de incidência aqui é 0 grau. O ângulo de incidência é com a normal, não esquece. Então se ele incide com 0, ele volta com 0. Então ele bate e volta. Fechado? Aí eu peguei outro raio aqui, ó. Raio incidente. Tá vendo aqui outra normal? Aí, ó, o ângulo de incidência tem a mesma medida de reflexão. Aí o raio refletido. Pronto, beleza. Fera, o que eu quero de você agora? Observe, fera, que os 2 raios refletidos, eles não se encontram. Tá vendo? Ó, esse foi para cá e esse veio para cá. Sabe o que é que eu faço? Note que esses 2 raios, eles vão abrindo na frente do espelho. Então, mas se eu for para trás do espelho, aí eles vão se encontrar. Aí eu vou, ó, rebolo eles 2 para trás do espelho. Tá vendo, fera? Ó, rebolei os 2 para trás do espelho. Aconteceu o que aqui? O encontro. A gente chama de encontro do prolongamento. Então, esse aqui é o objeto, fera. E esse aqui, gente, é a imagem. E aí o que acontece? Aqui eu vou ter algumas características que vocês não podem esquecer. Tá bom? A distância do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a imagem. Ou seja, se aqui vale x, aqui também vai valer quanto? X. Não esquece disso, fera. Beleza? Então o que acontece? Está aqui o meu objeto, está aqui a minha imagem. É tanto que quando a gente se coloca de frente para o espelho, a gente vê a nossa imagem lá atrás do espelho, porque a imagem está formada atrás do espelho. Beleza, fera? Vamos lá, ó. Aqui eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção, tá bom? É essencial isso aqui. Gente, observem agora. Vamos lá. Eu tenho um sistema óptico. Esse sistema óptico pode ser um vidro, pode ser um espelho, uma lente, beleza? Então, olha para o slide, Fera. Olha para o slide. Observe que os raios estão chegando. Estão ou não estão chegando? Se eles estão chegando, então eu já sei que ele é um objeto. Beleza? Certo? Então, olha só, é um ponto. Então, vou dizer que ele é o quê? Ponto. Os raios estão chegando. Se estão chegando, objeto. Beleza? E note que eu tenho o encontro dos próprios raios. Ponto, objeto, real. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Ponto, objeto, real. Ponto porque o encontro é um ponto, ou seja, a dimensão dele é um ponto. Objeto porque os raios chegam, incidem. E real porque são os próprios raios que se encontram. Então ele é um por, que a gente chama de por. Ponto, objeto, real. Beleza, fera? Espero que você tenha entendido. Eu vou passar para outro. Deixa o bandeira apagar aqui. Vamos lá. Vamos outro. Olha só esse agora. Note que eu tenho um encontro. Esse encontro é um ponto. Beleza. Os raios, observe os raios. Eles estão chegando no sistema óptico. Objeto. Toda vida que chegar, objeto. Mas para ter o encontro, eu tive que passar pelo sistema óptico. Então o encontro a gente disse que foi dos prolongamentos. Então isso aqui é um ponto, objeto, imagem. Ele é um POI. Certo? Ponto, porque a dimensão é um ponto. Objeto, porque são os raios que incidem. Viu, fera? Imagem, porque o encontro foi após o sistema óptico, ou seja, se deu pelo prolongamento. Beleza? Tranquilo. Anote isso, viu, fera? Eu vou precisar disso da aula de espelho, de refração, espelhos esféricos e lentes. Viu? Então vamos para outro. Opa, acho que eu passei. Passei de novo. É para me apagar. Pronto. Vou apagar aqui rapidinho. Pronto. Olha só, fera, agora, ó. Os raios são incidentes. Mas eles são paralelos. Eles não vão se encontrar. Então a gente isso aqui diz que é o quê?
Um objeto impróprio. Anote aí. É um objeto. Por que objeto? Porque os raios incidem. Impróprio. Porque o encontro vai se dar nos prolongamentos. Então a gente chama de objeto impróprio. Tá bom? Ah, porque vão se encontrar no infinito. Tá certo? Vamos outra, fera. Opa! Os raios não mais chegam no sistema óptico. Estão vendo? Eles agora o quê? Saem, emergem do sistema óptico. Então eu já sei que isso aqui é o quê? É um ponto. Ele não vai ser objeto, ele vai ser o quê? Imagem. E foi os próprios raios que se encontraram. Então ele é um ponto, imagem real. Beleza, fera? Ponto, imagem real. Anota isso aí. Vamos para outro. Olha agora. Ponto. Os raios estão saindo. Imagem. Só que aqui eles nunca vão se encontrar. Aí o que eu fiz para eles se encontrar? Eu fui para trás do sistema óptico. Eu tive que prolongar pelo sistema óptico. Aí o encontro foi lá, ó, depois do sistema óptico. Então, imagem virtual. Se os próprios raios se encontrarem, real. Se foram os prolongamentos, virtual. Se os raios incidem, objeto. Se os raios emergem, imagem. É fácil, fera. Vamos para o nosso outro caso. Vamos lá. Olha só. Raios saindo. Imagem. Mas vão se encontrar onde? No infinito. Então é o quê? Imagem imprópria. Tá bom, fera? Beleza? Tranquilo, certo?